Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 18 de novembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal já recebeu ao menos 1.000 ameaças desde o dia 8 de janeiro de 2023. O destaque é de Christian Costa. A média é de 3 mensagens por dia. Desde o atentado à bomba nos 3 poderes na última quarta, já foram enviados 9 e-mails para o STF, todos defendendo o ataque. STF caminha para manter a prisão do ex-jogador Robinho. Os ministros têm até o fim do mês para formalizar os votos. STJ não permite a penhora do benefício previdenciário para pagamento de honorários advocatícios. Destaque de Eduardo Kovaleski. Para a relatora, o dever de pagar o benefício surge de uma relação jurídica de direito material entre o beneficiário e o INSS, da qual o advogado não é parte. E ainda, a Suprema Corte começa julgamento sobre o poder da Agência Nacional de Petróleo para decidir a venda de blocos petrolíferos. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas e está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 1.000 ameaças desde o dia 8 de janeiro de 2023. Os dados completos você confere agora na reportagem de Christian Costa. A segurança do Supremo Tribunal Federal informa que recebeu mais de 1.000 e-mails com ameaças desde o dia 8 de janeiro de 2023. A média é de 3 mensagens por dia. A notícia foi divulgada no blog da jornalista Daniela Lima, da Globo News. Desde o atentado à bomba nos 3 poderes na última quarta, já foram enviados 9 e-mails para o STF, todos defendendo o ataque. O atentado é investigado como terrorismo, como explicou em coletivo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Determinei a instauração do inquérito policial, que foi inicialmente feito aqui na Superintendência da Polícia Federal, e o encaminhamento à Suprema Corte, em razão da hipótese ou das hipóteses criminais de atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito e também de atos terroristas. Então nós estamos tratando esse caso sob essas duas vertentes e por isso na nossa unidade antiterrorismo está atuando diretamente nesse caso. Ainda de acordo com o blog da jornalista Daniela Lima, o STF decidiu adotar novas medidas de segurança no prédio. Uma delas é ampliar a troca de banco de dados com outros órgãos para identificar pessoas suspeitas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. E o julgamento sobre o poder da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, para decidir sobre a venda de blocos petrolíferos, começa na Suprema Corte. Os detalhes com a repórter Priscila Mendes. O plenário do Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento da ação em que se discute o poder delegado à ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, para decidir sobre a venda de blocos petrolíferos. A ação direta de inconstitucionalidade 3.596 foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade. O PSOL questiona dispositivos da Lei do Petróleo 9.478/1997, alterada pela Lei 11.097 de 2005, que criou a ANP e definiu as atribuições. O partido alega que a mudança violou os princípios da separação dos poderes ao ampliar a competência da ANP. De acordo com o advogado-geral da União, substituto Flávio José Ronan, a Constituição permitiu a criação de um órgão regulador para o setor de petróleo e gás e a lei definiu o alcance dessa regulação. Pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Marina de Araújo Lopes, defendeu a necessidade da agência reguladora e das funções e competências estabelecidas. Na sessão, a relatora ministra Carmen Lúcia apresentou o resumo da controvérsia e, em seguida, foram apresentadas sustentações orais. O julgamento prosseguirá em data ainda a ser marcada. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. E o STF caminha para manter a prisão do ex-jogador Robinho. A decisão segue até o dia 26 de novembro. E a repórter Sacha Bordet traz as informações.
No Supremo Tribunal Federal, o placar do julgamento sobre a prisão do ex-jogador Robinho chegou a 5-1 a favor da manutenção da detenção. O ex-atacante, condenado por estupro coletivo na Itália, está preso há 8 meses em Tremembé, no interior de São Paulo, cumprindo pena de 9 anos. A ministra Carmen Lúcia votou neste sábado e reforçou que a impunidade por crimes como esse é um incentivo à continuidade de comportamentos violentos. Além de Carmen Lúcia, também votaram a favor da prisão os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Cristiano Zanin. Já o ministro Gilmar Mendes foi o único a votar pela soltura, argumentando que a aplicação da Lei de Imigração de 2017 não deveria retroagir para casos ocorridos em 2013. A defesa de Robinho questiona a legalidade da prisão e a execução da pena no Brasil antes do esgotamento de todos os recursos. O julgamento no plenário virtual segue até o dia 26 e com 5 votos a favor da prisão, para ter a maioria falta apenas 1 voto e assim manter a condenação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sacha Bordet. E o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que o Estado não tem o dever de indenizar candidato pelo adiamento de prova de concurso público por motivo de biossegurança relacionada à pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário no plenário virtual. O tribunal já tinha entendimento sobre a matéria, mas agora ela foi julgada sobre a sistemática da repercussão geral, ou seja, a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes em andamento na Justiça. E a seguir, no próximo bloco, mulheres ameaçadas têm direito à proteção garantido pelo STJ. E ainda, evento internacional promove debate sobre combate ao racismo e direitos de pessoas em situação de rua. Daqui a pouco no Radar da Justiça. Radar da Justiça. A aposentadoria não pode ser penhorada para pagar advogado que atuou no processo contra o INSS. As informações com o repórter Eduardo Kovaleski. A aposentadoria não pode ser penhorada para pagar advogado que atuou no processo contra o INSS. É o que entendeu a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a regra do parágrafo 1º do artigo 833 do Código de Processo Civil. Segundo o processo, uma sociedade de advogados ajuizou execução de título extrajudicial para receber os honorários contratuais relativos ao trabalho na ação, que levou à aquisição da aposentadoria para o cliente. Durante o processo, foi requerida a penhora de parte dos valores da aposentadoria do executado. O juízo indeferiu o pedido e o Tribunal de Segundo Grau manteve a decisão, também porque haveria comprometimento da subsistência do aposentado. No recurso especial dirigido ao STJ, a sociedade advocatícia sustentou que a penhora seria possível, já que o benefício seria fruto dos serviços prestados por ela. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a exceção prevista no CPC não se aplica neste caso, pois o benefício previdenciário não pertence ao advogado para que ele possa entregá-lo ao cliente em troca dos honorários. Para a relatora, o dever de pagar o benefício surge de uma relação jurídica de direito material entre o beneficiário e o INSS, da qual o advogado não é parte. A ministra ressaltou que a hipótese de exceção à impenhorabilidade prevista no CPC deve ser interpretada de forma restritiva. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Superior Tribunal de Justiça garante direito de proteção a mulheres ameaçadas. A reportagem é de Marco Aurélio Franco. O Superior Tribunal de Justiça acolheu um recurso do Ministério Público de Minas Gerais e decidiu, por maioria de 5-2, que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser mantidas enquanto houver risco para a vítima, sem necessidade de um prazo pré-determinado. A alegação é que a fixação de um prazo específico enfraquece a proteção às vítimas, que ficam expostas a riscos que não são eliminados em um curto período. As medidas protetivas podem ser o afastamento do agressor da vítima, a fixação de um limite de distância, a proibição do porte de armas e de entrar em contato com a vítima ou familiares. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, justificou o voto pela preservação das medidas e citou um estudo do raio-x do feminicídio do Ministério Público de São Paulo. Em 97% dos casos de violência contra a mulher, em que houve a concessão de medidas protetivas, evitou-se o feminicídio. A conclusão da pesquisa, portanto, foi a de que
aspas, o feminicídio é uma morte evitável. É certo que 3% do total de vítimas obteve medidas de proteção e 4% das vítimas fatais havia registrado boletim de ocorrência. Contudo, a grande maioria de vítimas de feminicídio consumado ou tentado nunca registrou boletim de ocorrência ou obteve uma medida de proteção, o que leva à conclusão de que romper com o silêncio e deferir medidas de proteção é uma das estratégias mais efetivas na prevenção da morte de mulheres. Uma pesquisa recente do Laboratório de Estudos de Feminicídio da Universidade Estadual de Londrina revelou que de janeiro a junho de 2024 aconteceram 750 feminicídios, 132 no estado de São Paulo, 64 no Paraná e 51 na Bahia. O crime de feminicídio geralmente é cometido dentro da casa da vítima por parceiros íntimos ou ex-parceiros. Para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco. Estão abertas as inscrições para o segundo seminário de Dignidade Humana, que acontece nos dias 9 e 10 de dezembro no auditório do Conselho Nacional de Justiça e também de forma remota. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro pelo site formularios.cnj.jus.br. O evento internacional, realizado pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, busca promover o diálogo qualificado sobre temas como combate ao racismo, a promoção dos direitos das mulheres, da população LGBTQIAP+, de crianças e adolescentes e de pessoas em situação de rua. Um dos focos do encontro vai ser a implementação da prática de direitos humanos diante dos casos contemporâneos, incluindo os impactos das crises climáticas, discutidos sob a perspectiva do racismo ambiental. A abertura vai contar com a presença do presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso. A seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. O Tribunal Sergipano lança programa Fala Mais Fácil. Mércia Lívia. Tribunal de Justiça de Sergipe, TJSE, lança o programa Fala Mais Fácil para a adoção da linguagem simples nas comunicações dos atos processuais e para facilitar o entendimento do cidadão. O programa está entre as ações do Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples do Conselho Nacional de Justiça, que visa uma comunicação com textos claros, diretos, frases curtas e com palavras conhecidas pelos cidadãos e com foco na plena compreensão dos atos processuais. Tribunal de Rondônia firma acordo para implantar justiça restaurativa no sistema prisional. Cristina Mar. O Tribunal de Justiça de Rondônia, a Escola de Magistratura do Estado e a Secretaria de Estado da Justiça assinaram um acordo de cooperação interinstitucional para implementar a justiça restaurativa no sistema penitenciário. A ação é parte de um esforço conjunto para responder a uma demanda do CNJ por métodos que possam não apenas tratar conflitos, mas transformá-los em oportunidades de reparação e aprendizado. A expectativa é que a iniciativa leve à redução de reincidências e promova o diálogo entre internos, agentes penitenciários e comunidade. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite.